peso da tua glória, que traga sobre nós aquilo que o Senhor quer para cada um de nós como filhos, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia. Pode sentar, queridos, eu já sentei. Por favor, liga aqui o ventilador. Como vocês estão hoje? Todo mundo na bênção? Amém. Dormiram bem? Acordou bem? Tudo bem, Peixoto? Já está novo em folha? Aleluia. Glória a Deus. No final eu quero falar com todo o pessoal do louvor e o pessoal da equipe de som. No final a gente tem um momentinho aqui para a gente conversar um pouco. O Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração nessa manhã que eu quero repartir com vocês, que ela é uma palavra específica para esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de dor. E a dor, como uma definição, ela é aquilo que nos machuca de alguma forma, ou que nos maltrata de alguma maneira. E quando nós começamos a falar da dor, é interessante porque nós sempre associamos a dor a algo ruim. A gente não consegue associar a dor a algo bom. Só que existe uma doença, não sei, está aqui a minha querida Adriana, que é da área de saúde, não sei se ela já ouviu falar dessa doença, onde a pessoa não sente dor. Eu não sei o nome, né? Eu não pesquisei aqui, porque eu não ia começar com essa introdução, eu já ia direto para o assunto. Mas existe uma doença onde a pessoa não sente dor. É uma anomalia, na verdade. E o grande problema dessa doença, dessa enfermidade, é que se acontecer alguma coisa interna em você, ou você estiver sentindo alguma dor que poderia ser um sinalizador para você se cuidar, porque às vezes a dor tem essa proposta, ela sinaliza que algo está errado. Às vezes a dor vem como um sinalizador, tem alguma coisa errada. Se cuida que tem alguma coisa errada. Não é assim quando a gente está com a unha inflamando, quando a gente está com o dente doendo, são dores. Então aquela dor está dizendo assim, olha, eu não sou causa, eu estou aqui para alertar que alguma coisa não está indo bem. A dor também tem esse propósito, seja a dor física como qualquer outra dor. E as pessoas que têm essa doença, deixa eu ver se eu acho aqui, para falar aqui, o bom da internet é isso, que a gente já vai logo para o papai Google, e pergunta, Só um momentinho aqui. Pronto, parece até que ele já sabe o que a gente está falando, porque deve saber, tem umas espionagens aí assim. Eu só coloquei doença, ele apareceu onde a pessoa não sente dor. É um negócio interessante, É a síndrome de Hailey-Day. Síndrome de Hailey-Day. A síndrome de Hailey-Day é uma doença hereditária rara que afeta o sistema nervoso, prejudicando o funcionamento dos neurônios sensoriais, responsáveis por reagir a estímulos externos, causando insensibilidade na criança, que não sente dor, nem temperatura de estímulos do exterior. Olha só que interessante isso. Então, acho que a pessoa diz assim, o meu sonho era viver uma vida sem dor. Mas nesse aspecto, a dor ela não é um mal. A dor pode ser um sinalizador de que algo está errado e que nós precisamos apenas ajustar o que está errado, se estiver ao nosso alcance, claro, para que aquela dor ela não nos maltrate. Então é interessante isso, porque nós estamos vivendo um tempo de dor, de vários tipos de dor. E a dor ela pode ter aspecto físico, ela pode ter, por incrível que pareça, a dor ela pode ter aspecto espiritual. Como a dor vai ter aspecto espiritual? A Bíblia diz que existe, depois da morte, para aqueles que não têm uma aliança com Jesus, choro e ranger de dentes, dando a ideia de sofrimento, e todas as vezes que a gente pensa em sofrimento, está associada à questão da dor. Então a dor ela pode ter um aspecto espiritual.
E a dor pode ter um aspecto emocional, que eu acho que é uma das coisas que mais está acontecendo na nossa geração. Nesse tempo especificamente, as dores emocionais têm sido muito maior do que as dores físicas para algumas pessoas. E quando nós começamos a pensar nisso, a grande pergunta é: como enfrentar tudo isso? Como passar por tudo isso? Como conviver com a dor? Quando é uma dor que vem e vai embora, que dura uma semana, um mês, beleza. Mas é aqueles que têm que conviver com dores permanentes, né? Que eles têm que viver com dores que não tem como mudar. Não dá para mudar isso aqui. Eu vou ter que me adaptar a essa realidade aqui de dor. Grande pergunta é: o que Jesus pode fazer por nós em um tempo assim? E aí o tema da minha ministração hoje é um tema relacionado a isso, que é Jesus, o homem de dores. Ninguém entende mais da dor do que ele. Ninguém. Jesus, um homem de dores. Eu acho que não é o título mais bonito que a gente gosta de dar para ele, né? Nós chamamos ele de Messias, de maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá, tantos nomes bonitos, mas você falar Jesus, o homem de dores, parece frágil, parece que não é o Jesus que nós conhecemos, parece que não é o Jesus que nós queremos, na verdade. A gente quer um Jesus invencível, a gente quer um Jesus poderoso, todo poderoso, alfa e ômega, o Jesus que João viu no Apocalipse, capítulo 1, que era totalmente diferente do João que Jesus conheceu. João conheceu esse Jesus que eu vou falar hoje, o homem de dores, mas o Jesus que ele encontra na ilha de Patmos parece um super-herói, parece assim um cara de quadrinhos de HQ, né? Porque olha só, seus olhos como chama de fogo. Não imaginou alguém desenhando esse Jesus aí? Não ia ficar muito assim humano, né? Ia ficar bem mitológico, né? Seus olhos como chama de fogo, os seus cabelos como a branca lã, seus pés como latão reluzente, da sua boca sai uma espada. Aí você olha e fala assim: não, esse é... Acho que até João, quando viu, caiu, se assustou, porque João foi o mais íntimo dos discípulos, mas aquele Jesus ali, que João viu na ilha de Patmos, não era o homem que ele havia conhecido, fisicamente falando. Então existem aspectos da manifestação de Deus, que elas são específicas para cada tempo. Por isso, no Antigo Testamento, existe mais de 20 nomes para cada situação específica associado ao nome Yahvé. Existe quando você está em situação de constante necessidade, precisando de um milagre financeiro ou qualquer outro tipo de provisão, existe um nome para essas circunstâncias chamado Yahvé Jireh, ou como algumas pessoas falam, Jeová Jireh. Se você se sente desconsolado, desamparado, existe Yahvé Roi, o meu pastor, Yahvé Nissi, Yahvé Rafá, Yahvé Sidequeno, Yahvé Mikadesh, vários nomes que simbolizam manifestações de Deus para cada tempo específico da nossa vida. Diga glória a Deus por isso. Sabe o que significa isso? É que Deus sabe chegar na sua dor, seja ela qual for. É que Deus sabe chegar exatamente na necessidade, na dor que você tem e trazer para você a resposta que você precisa. Isso é muito interessante. Por quê? Porque dentre todos eu quero invocar para esse tempo Yahvé Rafá, o Senhor que nos sara, que nos cura, que Ele venha sobre o Brasil, que Ele venha sobre a sua família, que Ele venha sobre a sua casa, que Ele venha sobre a sua saúde, o Deus que te sara, esse Yahvé Rafá. E por ter tantos nomes poderosos, quando nós pensamos no nosso Deus, nós não pensamos em fragilidade, nós sempre pensamos em força, poder. Por isso a mensagem de hoje ela é uma mensagem que
traz Jesus para o nosso nível humano, e quem tomou essa decisão foi Ele, de vir e se tornar gente, para nos ensinar que nós podemos vencer a dor, seja ela qual for. Nós só precisamos saber qual o aspecto essa vitória vai ter, porque nem sempre o aspecto da vitória sobre a dor vai ser aquilo que a gente está acostumado, ou que a gente quer. Como é que a gente quer sair da dor? Triunfante, esquecer a dor. E aí eu quero ler aqui o que está anotado, porque são coisas importantes que eu quero falar, e eu não quero me perder nessa manhã, e eu quero que o Espírito Santo deixe isso aqui enraizado no seu coração, amém? Dos títulos de Jesus que encontramos na Bíblia, certamente um dos mais intrigantes para o Messias, o nosso Senhor, que se tornou o Salvador do mundo, esse que vamos falar não é o título mais atraente. Estaria em seu perfeito juízo o profeta Isaías, e aí eu quero que você abra sua Bíblia, Isaías capítulo 53, porque quem dá esse título a Jesus é Isaías. E é interessante porque Isaías, ele foi um homem de dores. Isaías é um profeta distinto no Antigo Testamento. Ele é chamado por Deus, e quando Deus chama ele, Deus diz assim: olha, você vai profetizar a sua vida inteira, e ninguém vai acreditar no que você está dizendo, porque nenhuma das profecias que você vai liberar vai se cumprir enquanto você estiver vivo. Quem aceitaria uma proposta dessa? Ninguém. Quer dizer que o Senhor está me mandando profetizar, e eu vou profetizar em teu nome, e não vai se cumprir nada? Não vai, não. Nada. Não com você vivo, porque não tem a ver com esse tempo, tem a ver com uma pessoa, o Messias. Mas o profeta messiânico mais exato é Isaías. Isaías profetiza detalhes que fazem a Bíblia ganhar uma credibilidade que seria impossível sem algumas profecias de Isaías. Uma delas é relacionada ao rei Ciro. Isaías profetiza antes do nascimento dele, dizendo: eu levanto Ciro, meu ungido. Dá o nome e tudo. Foi essa profecia que Daniel usou para ajudar o povo de Israel a voltar para casa. É ele que fala no capítulo 11, no capítulo 9 sobre Jesus, com uma riqueza de detalhes, que quando você lê aquilo e você vê a vida de Jesus, você diz: nossa, como pode ter vivido tanto tempo antes, mais de 500 anos, e falar porque a virgem concebeu? Você imagina você falar um negócio desse, uma profecia: olha gente, uma virgem vai ter um filho, sem relação sexual? É. Gente, ó, esse Isaías aí, ele enrola o cabelo. Vocês não acreditam no que ele fala, não. Sabe o que foi que ele estava dizendo aqui na praça, falando? Que uma virgem vai ter um filho. Ixi, tá doido. Então muitas das dores que o Messias viveu, Isaías viveu. A gente vai falar de algumas dores aqui da vida, e você vai entender que você não está sozinho no processo da dor, porque o homem de dores, aquele que conhece a dor, garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Isaías capítulo 53, vamos abrir? Quem já está aí comigo, você que está em casa também, abre aí, Isaías 53, o versículo de número 3, diz assim, falando de Jesus. Eu quero só fazer uma explicação sobre esse texto antes de ler, porque tem pessoas que leem essa parte do livro de Isaías, e às vezes querendo consolar as pessoas, né, que se sentem feias, e se sentir feio não tem a ver com a aparência física, tem a ver com a alma que não foi tratada. Tem uma pessoa que eu admiro muito, eu a conheci nas redes sociais, que ela faz palestras motivacionais
e o título da palestra dela é Eu Sou a Mulher Mais Feia do Mundo. E ela nasceu com uma doença onde o rosto dela é desfigurado. Mas ela pegou a dor dela e transformou em degraus para se tornar uma pessoa reconhecida mundialmente, dando palestras motivacionais até em Harvard. Sabe qual é o tema? Eu sou a mulher mais feia do mundo. Então, tem gente que diz assim, Jesus era feio. O livro de Isaías diz que ele era feio, diz que ele não tinha aparência nenhuma para que nós o desejássemos. Aqui não está falando da aparência física de Jesus. Aqui está falando da trajetória messiânica dele no momento da dor. Ele estava desfigurado, ele tomou vários golpes no rosto, ele era aquele Salvador, que quando você tem a ideia do Salvador, né, a gente sempre tem a ideia de que quem vai nos salvar é mais forte que a gente, não é essa a nossa ideia? Aí imagine você, alguém te pega pelo braço e diz assim, vou te apresentar o Salvador, aí você encontra um cara com a cruz nas costas, todo arrebentado de pancada, e diz assim, esse vai ser seu Salvador. Você não está conseguindo, aquilo que os romanos falaram, aquilo que o ladrão falou, você não está conseguindo salvar nem a ti mesmo, não vai me salvar? Mas esse é o aspecto interessante, né? Eu ministrei uma mensagem, que foi uma das mensagens mais poderosas que Deus já me deu, eu amo essa mensagem, eu estava lendo ela essa semana, o esboço, que é a fraqueza dos planos de Deus. Quem lembra dessa mensagem? Eu acredito que ela está no YouTube, né? A fraqueza dos planos de Deus, onde nós aprendemos pela palavra que os planos de Deus sempre vão parecer fracos, mas eles são carregados de alguns segredos específicos. Um deles é que tem coisas que só Deus pode fazer. Então, quando Isaías fala aqui do Messias, de Jesus, ele não está falando do aspecto físico de Jesus, ele está falando da trajetória messiânica. Mas aí no versículo 3 diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aí ele diz, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele. Estaria em perfeito juízo o profeta Isaías quando profetizou a respeito do servo sofredor? Por incrível que pareça, a resposta é sim. Isaías não se enganou. Não. Quando profetizou que o Messias seria considerado um homem de dores? Em todo o capítulo 53 do seu livro, o profeta relata o sofrimento de Cristo, e mais precisamente no versículo 3, que acabamos de ler, faz essa declaração chocante: Jesus, um homem de dores. O título homem de dores não é o mais apropriado para uma pessoa que gostaríamos de ter contato. Muitas pessoas carregam dentro de si esse tipo de pensamento, até passarem por uma severa prova, onde a dor é a única companheira. Já viveu esse momento? Eu algumas vezes na minha vida. Aquele momento onde a dor, ela se torna uma companheira nossa. E nós, seres humanos, nós não gostamos de nos sentir frágeis, nem vulneráveis, apesar de saber que somos. E eu me lembro de um dia, ouvi um homem de Deus falar algo que mexeu comigo. Ele disse assim: a única linguagem que o ser humano respeita é a linguagem da dor e do sofrimento. Você é um quando está tudo bem, e você é outro quando está sofrendo ou sentindo algum tipo de dor. As mulheres, quando vão dar à luz, prometem que nunca mais terão um filho. Nunca mais eu vou parir na minha vida, por causa da dor que é tão grande, né? Que ela acredita que aquele negócio ali vai acabar com a vida dela. Então a dor muitas vezes vem, né? E a dor no sentido amplo da palavra
não especificamente a dor física, tem paralisado muitas vidas, principalmente nesse tempo. Você sabia que tem muita gente que está agora viva fisicamente, mas morta? E eu não estou falando de pessoas não crentes, não, estou falando de pessoas até crentes, que estão bloqueadas pela dor. E é muito interessante, porque nós muitas vezes achamos que nós somos vítimas em potencial. E um dos maiores erros que existe é quando você abraça o vitimismo como uma condição existencial. Porque quando você abraça o vitimismo como uma condição existencial, você se esquece da dor de outras pessoas. E deixa eu te falar uma coisa: se você fizer assim, ou assim, ou assim, ou assim, vai ter sempre alguém do seu lado, na sua direita, na sua esquerda, que também está sentindo algum tipo de dor. Mas sabe o que é que o vitimismo faz? Cega os nossos olhos para a dor alheia, cega os nossos olhos para quem está sentindo dor do nosso lado. O vitimismo, ele não nos permite ver que a dor também tem um propósito. Por mais que seja estranho dizer isso, a dor tem um propósito. E muitas vezes o propósito da dor só é entendido quando o processo termina. Vários tipos de dores são assim. E a gente olha para a nossa geração hoje, dia 17, hoje é quanto? Dia 21. Dia 17, fez 3 meses que estamos debaixo de confinamento. Tem gente que está dizendo assim: já não aguento mais. Meu Deus, que absurdo. Mas aí eu vi um negócio que me chamou muita atenção. Eu até salvei porque faz parte da mensagem que eu estou falando. Eu quero ler para vocês. Isso aqui, ó. Imagina por um momento que você tivesse nascido no ano de 1900. Exatamente no ano de 1900. Porque tem muita gente que não estuda história, que não olha no retrovisor da vida, que está achando que 2020 é o pior ano que já existiu em toda a face da Terra. Se 2020 fosse uma pessoa, estaria olhando para mim e dizendo agora: obrigado por me defender. Mas tem gente que está achando que 2020 é o pior ano de todo o século, a década, sei lá. Mas se você tivesse nascido exatamente no ano de 1900, quando você tivesse 14 anos, você teria que enfrentar a Primeira Guerra Mundial. 14 anos de idade, um adolescente. Terminaria quando você tivesse 18 anos, 4 anos de guerra. Estamos há 3 meses confinados e já estamos reclamando. Com um saldo de 22 milhões de mortos, depois de 4 anos. 22 milhões de mortos. Logo depois aparece uma pandemia mundial, pior que essa. A gripe espanhola, matando 50 milhões de pessoas. E você ainda está vivo e agora está com 20 anos de idade. Imagina? 9 anos depois você sobrevive à crise econômica mundial, que começou com o desmoronamento da Bolsa de Nova York, causando inflação, desemprego e fome, quando você tem apenas 33 anos. E então, nesse momento, aos seus 33 anos, os nazistas chegam ao poder. Quando você tem 39 anos, começa a Segunda Guerra Mundial. E termina quando você tem 45 anos, com um saldo de 60 milhões de mortos. Nessa etapa da vida você já poderia se considerar um herói, ainda está vivo.
No Holocausto morrem 6 milhões de judeus. Quando você tem 52 anos, começa a Guerra da Coreia. Quando você tem 64 anos, começa a Guerra do Vietnã e termina quando você tem 75 anos. Então você contou que dos 14 aos 75 anos não teve muito tempo de paz e bonança? Uma criança que nasce em 1985 pensa que os seus avós não fazem ideia de quão difícil é a vida. Mas eles sobreviveram a várias guerras e catástrofes. Hoje, encontramos-nos com todas as comodidades num mundo novo, no meio de uma nova pandemia. A gente reclama, porque por várias semanas deve ficar confinado em nossas casas, onde nós temos eletricidade, celular, comida, alguns até com água quente e um telhado seguro sobre suas cabeças. No entanto, nada disso existia nesses tempos que nós falamos. Muitas coisas não. Mas a humanidade sobreviveu a essas circunstâncias e nunca perderam a alegria de viver. Hoje, queixamos-nos porque temos que usar máscaras para entrar nos supermercados. Uma pequena mudança na nossa perspectiva pode gerar milagres. Vamos agradecer, você e eu, que estamos vivos e vamos fazer de tudo o que é necessário para nos proteger e ajudar as pessoas. Isso se chama cosmovisão. O que é cosmovisão? É você sair da sua visão egoísta e pessoal e estender os seus olhos para o todo, para o mundo, para a história, para a humanidade como um todo, entendendo que o sofrimento e a dor não são características específicas da sua vida, como se você fosse o centro do universo e tudo estivesse acontecendo só para te prejudicar. O nome disso é vitimismo. E se alguém está em estado de dor e desenvolve um pensamento vitimista, isso só piora. Então Jesus, ele foi esse homem de dores. Muitas pessoas, nesse tempo, têm sido paralisados pela dor. A dor no sentido amplo da palavra, não especificamente a dor física, tem paralisado vidas, projetos, sonhos. Muitas já desistiram de viver por causa da dor, ou não conseguiram superar algum tipo de trauma, algum tipo de dor insuportável emocionalmente falando. Será que alguém pode nos ajudar quando chegamos em tal condição? Será que existe ajuda para a minha dor? Para responder essa pergunta, precisamos observar alguns episódios da vida desse homem, que também foi um homem de dores, Jesus. As situações vividas por esse personagem, que para nós não é só um fator histórico, é o nosso amigo mais íntimo e relacional, nosso meigo Jesus, em sua grande maioria são enfrentadas por todos nós hoje. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Que você não vai passar por um caminho que Jesus não tenha passado primeiro. A grande pergunta é: o que tem paralisado a sua vida? E aí eu vou citar algumas coisas aqui. Eu quero que você pegue a Bíblia aí, porque a gente vai ler a Bíblia. Amém? Muitas pessoas têm sido paralisadas pela rejeição. Ele foi rejeitado. João capítulo 1, versículo 11 diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E a rejeição, queridos, ela é característica na vida de muitas pessoas, por vários aspectos. Tem gente que foi rejeitada antes de nascer, não dava trabalho para ninguém, nem sequer tinha como prejudicar ninguém,
E antes mesmo de nascer, quando ainda era uma ideia, e às vezes uma incerteza de que se era ou não era, às vezes aconteceu isso, a mulher disse, estou grávida, e o homem olhou e falou, não, não é possível que você está grávida. Então tem muitas pessoas que antes mesmo de existirem na mente dos seus pais, dos seus progenitores, já foram rejeitadas como uma ideia, não foi nem como uma pessoa. Algumas insistiram contra a vontade do pai, e aí a pessoa nasceu. Eu conheci histórias muito loucas, de que a pessoa tentou abortar 20 vezes e não conseguiu, a pessoa nasceu. Já nasceu com a marca da rejeição. Só que eu descobri algo cuidando de pessoas. Eu descobri que todas as pessoas que têm um grande propósito na vida passam por rejeição. Por um motivo muito simples. Existe um inimigo espiritual que sabe que nós podemos ser muito mais do que nós imaginamos. Então a ideia desse inimigo espiritual, que é Satanás, é tentar nos marcar de uma maneira que nós não acreditemos que somos tudo o que Deus diz que somos, ou que podemos chegar aonde Deus diz que nós podemos chegar. E a maneira de tentar fazer isso é colocando travas espirituais, emocionais, e uma das travas mais firmes é a rejeição. Se alguém conseguir vencer a rejeição por meio de uma ação divina, ou qualquer outro meio, mas a ação divina é a ação mais poderosa e mais rápida, essa pessoa pode se tornar um grande libertador. A Bíblia está cheia de relatos de libertadores que foram rejeitados, dentre eles Jefté, o filho bastardo. Todo filho bastardo traz sobre si o peso da rejeição. Jefté, o esquecido da casa, o filho da prostituta. E Deus tem um chamego com rejeitado, que eu não sei como é que é um negócio desse. Parece que quando Deus vê alguém rejeitado, Ele olha para aquela pessoa com tanta graça, que Ele diz assim, eu vou pegar esse cara aí, e vou mostrar para ele que o mundo pode ter rejeitado, mas eu posso fazer. Davi. Como é que você recebe um profeta em casa, uma figura ilustre, você coloca todos os seus filhos ali e se esquece de um filho? Rejeitado pelo próprio pai, pelos irmãos. Jefté, quando Deus vai até ele, ele se sente indigno, porque ele viveu a vida inteira dele tendo que lidar com a rejeição. Mas ele se torna o libertador dos irmãos que o rejeitaram. Raabe, a prostituta, tinha que lidar com a rejeição. Por quê? Porque naquela época prostituição não dava status como hoje não, viu? Hoje a prostituta faz um filme e se torna recorde de bilheteria. Bruna Surfistinha. Naquela época não. Naquela época lá era a vergonha da casa. Então a rejeição é um dos fatores que Jesus enfrentou. João capítulo 12, versículo 37, João 1,11 eu já falei, que ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. João 12, versículo 37 diz assim, e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Jesus tinha operado milagres, e mesmo eles vendo os sinais, o que acontecia? Não acreditavam nele, rejeitaram ele. Mas não para por aí não. João 7,5 fala dos irmãos. Diz assim, nem mesmo seus irmãos. João capítulo 7, versículo 5. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Eu me lembro que um dia eu comecei uma ministração para líderes, e eu fiz uma pergunta muito, muito interessante. Eu falei, quem aqui teria coragem de seguir um líder que nem a família dele acredita nele?
Nem a família dele dá crédito a ele. Ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Quem é que vai seguir um líder que nem a família acredita nele? Aí eu olhei para aqueles irmãos e disse: então vocês não seguiriam Jesus, porque a própria família não acreditava nele. Ele teve que lidar com a rejeição dentro de casa, com seus irmãos. Muitos talvez aqui, ou muitos que estão assistindo também, tiveram que lidar com a rejeição dentro de casa. Tem gente que até hoje, irmãos, está muito parecido com o versículo que nós lemos, 37. Ele já mostrou quem ele é para a família, e mesmo assim a família rejeita. E como é que se convive com isso, né? Como é que se enfrenta isso? Primeiro, entendendo que a rejeição só nos atinge quando nós não temos um senso de valor próprio. E se tem uma coisa que Deus nos dá, se tem uma coisa que Deus nos dá quando Ele nos resgata, é valor. Você não valia nada, nem eu. Mas quando Ele nos compra, o preço é tão alto que a Bíblia vai dizer que Ele nos compra por um preço mais precioso do que ouro e prata, que é o seu próprio sangue. Então Jesus enfrentou a rejeição, Ele foi rejeitado. Em vários aspectos e momentos da sua vida Ele foi rejeitado. E ser rejeitado não significa que você não presta. Ser rejeitado não significa que você não serve. Ser rejeitado pode significar apenas que as pessoas não sabem de fato quem é você. Mas isso não é um problema quando você sabe quem você é. O problema das pessoas não saberem quem eu sou é um problema quando eu mesmo não sei quem eu sou. Quando eu tenho uma crise de identidade. Por que Jesus não ficou em crise quando os irmãos começaram a dizer para ele lá no capítulo 7, vai lá e se mostra para eles, mostra quem você é? Ele disse: não é chegada a minha hora. Quem sabe quem é, quem sabe e tem certeza de si mesmo, sabe o tempo certo e a hora certa de fazer as coisas. Quando ele está lá em Caná da Galiléia, que o vinho acaba, e a mãe dele chega para ele e diz assim: o vinho acabou. Ele diz: o que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora, não é chegado o meu tempo. Então o problema da rejeição não está com quem rejeita. O problema da rejeição está justamente quando nós não conseguimos nos encontrar em Deus. Sabe qual é o ponto de equilíbrio da existência humana? É Deus. Você pode se tornar uma pessoa extremamente bem-sucedida na vida, galgar um degrau tão alto financeiramente que pode aparecer lá na revista Forbes como o homem mais rico do mundo, e mesmo assim por dentro você não saber lidar com a rejeição, chegando em um lugar, sendo rejeitado, porque em alguns lugares nós somos muito conhecidos, mas em outros nós somos totalmente anônimos, e aí você fica em crise por aquilo, porque o problema não está fora, o problema está onde? Dentro. Mas a rejeição como um sentimento é uma dor, que Jesus sentiu, enfrentou, teve que lidar com ela. Mas desde muito pequeno Jesus sabia quem ele era. Quando ele vai fazer o seu bar mitzvah com 12 anos de idade, e uma multidão de gente, eles migravam para ir, porque a sinagoga era só naquele lugar. José e Maria ali no bate-papo com os companheiros de viagem, esqueceu do menino Jesus. Não, e pensou, né? Pode ser que ele estava lá com os homens, ela com as mulheres, então pensou o seguinte: está com a mãe. E a mãe pensou o quê? Está com o pai. Não foi falta de cuidado não, gente. É aquela coisa que acontece no dia a dia. De repente, os dois se encontram na hora de comer ali, né? Parou na viagem, olhou: cadê Yeshua? Aí José: não está com você não? Não, eu pensei que estava com você. Vixe. Aí se eles fossem baianos, né? Cadê Yeshua? Yeshua ficou lá no templo. Voltaram desesperados para encontrar Yeshua.
Quando chegaram lá, está Yeshua sentado, conversando com os doutores da lei, as figuras importantes. Não dava atenção para a criança, não. Mas está ali, né, batendo papo com Yeshua, Yeshua falando da Torá, e eles ficam impressionados com o conhecimento dele. Pode esse menino com 12 anos saber tanto, né? Quem é esse menino? E de repente os pais chegam desesperados, vai dar uma bronca em Yeshua, né? Diz, como é que pode você fazer uma coisa dessa? Aí diz assim, por que vocês estão incomodados? Eu estou na casa do meu pai. Nesse momento Yeshua já sabe quem ele é. O que ele está dizendo para Maria e José é, vocês são os meus pais aqui na terra, eu os respeito e os amo, mas eu sei quem eu sou. E quanto mais cedo você descobre quem você é, menos você sofre com a rejeição, quando alguém te deixa, quando alguém vai embora, quando alguém despreza você. A rejeição, ela vem como uma dor causada, na verdade, não pela ação das pessoas, mas a rejeição vem como uma dor causada pela nossa falta de credibilidade, primeiro em Deus e em nós mesmos. Eu não posso pegar a rejeição e fazer dela uma cultura na minha vida. Eu tenho que entender que sempre serei rejeitado por melhor que eu seja. Eu posso fazer o meu melhor e ainda assim ser rejeitado. E Jesus entendeu isso, ele teve que lidar com a dor da rejeição na sua casa, na sua nação, e acho que um dos aspectos mais fortes está em Lucas. Esse, quando eu leio, eu digo assim, nossa, esse é forte. Lucas capítulo 5, não é Lucas 5 não, gente. Deixa eu encontrar aqui. Eu sempre confundo os livros e a referência, né? Quando Jesus chega em sua cidade e não pode fazer milagres. É Marcos capítulo 6. Lembrava que era 6 ou 5, agora o evangelho estava ainda... Marcos capítulo 6. Esse texto para mim é um dos textos mais intrigantes da vida de Jesus. Na minha Bíblia aqui, digital, o tema é Jesus é rejeitado pelos seus. Na sua também é assim? Olha só que interessante. Chegando ali, chegou a sua pátria, sua casa. E os seus discípulos o seguiram. Chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como é que se fazem tais maravilhas? Olha só, pega isso aqui. Jesus está voltando aqui para a terra natal dele já com fama, tá? Fama, sim. Às vezes eu vejo alguém falar assim: fulano é famoso. Famoso é Jesus, que morreu há 2000 anos atrás e hoje todo mundo conhece. Isso é que é fama. Famoso. Jesus estava voltando para a sua terra aqui famoso, conhecido como profeta, renomado. Eles viram os sinais, eles ficaram admirados. Mas olha só o que eles diziam: quem é esse aí na fila do pão? Versão revista e atualizada, versão baiana, né? Não é esse aí o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiaguinho e de Zé? De Judas e de Simão? Mas gente, os irmãos e irmãos dele não vivem aqui com a gente?
espantavam-se dele. Por mais que você seja tudo que Deus criou você para ser, significa que mesmo assim algumas pessoas nunca vão deixar de ver você como elas querem ver. Por mais que você se torne tudo o que Deus tem para você, vai ter pessoas que nunca vão mudar a ótica delas em relação a você. Seja por inveja, seja porque elas não aceitam que alguém chegue mais longe do que elas não chegaram. E se você não for uma pessoa bem resolvida com Deus e consigo mesmo, você vai deixar que essa falta de aceitação por parte das pessoas, essa rejeição impeça o seu propósito, porque essa é a estratégia maligna. Mas não dê ouvidos àqueles que rejeitam, ou àqueles que olham para você com desprezo, porque existe uma geração que está esperando por você. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, e entre os seus parentes e na sua casa. Agora o versículo 5 para mim é um dos versículos mais extraordinários da Bíblia. Porque uma coisa é eu dizer assim, Joaldo não conseguiu fazer o milagre, mas aí é Joaldo, né? Agora dizer que Jesus não conseguiu fazer o milagre, Jesus, aqui está mostrando, preste atenção, porque aqui está o segredo para você acabar de vez com a rejeição na sua vida. Qual é o segredo? Se as pessoas não dão credibilidade a você, você não perde nada, você continua sendo exatamente quem você é, mas elas perdem o maior dos benefícios, receber o que Deus deu exclusivamente para você. Existem presentes de Deus que Deus deu exclusivamente para você, que quando alguém não reconhece você, você não perde, você continua sendo quem você é, porque você sabe quem você é, mas as pessoas deixarão de receber a graça que é exclusivamente sua, dada por Deus. Tem uma fala que eu gosto muito de um dos mentores que eu tenho, que é um dos meus mentores à distância, que é o Dr. Mike Murdock. E o Dr. Mike Murdock diz o seguinte: você não pode ser abençoado por uma unção que você não reconhece. Você não pode ser tocado por um favor que você ignora. E aliado a essa fala ele diz: esteja em ambientes aonde você é reconhecido e celebrado, não aonde você é tolerado. Porque você não perde nada, mas você desperdiça seu tempo. Esse versículo 5 ele é muito interessante, porque diz assim: Jesus não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Jesus, olha, não é Paulo, gente, não é Pedro, é Jesus, não queria não, tá? Aqui nos mostra que a incredulidade é um bloqueador de milagres. A incredulidade pode bloquear o favor, o milagre, a graça de Deus. Não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, que acreditaram com certeza, impondo-lhes as mãos. E aí eu preguei quinta-feira que Jesus se admirou da fé do centurião. Você ouviu a mensagem de quinta? Maravilhosa, maravilhosa. Deus falou muito comigo. Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião, que disse para ele: não, você não precisa entrar debaixo do meu telhado não, uma palavra sua e o meu servo será curado. Olha o que diz aqui agora: e estava Jesus admirado da incredulidade deles. Nessa manhã eu quero dizer para Deus que eu quero ter uma fé que deixe Ele admirado, que Ele jamais venha ficar admirado da minha incredulidade. Imagine você uma incredulidade admirável. É aquela pessoa que não acredita, ela está diante do homem mais poderoso da terra,
do Filho de Deus. Aí então ele saiu dali daquele ambiente, não ficou ali não. Vou ficar fazendo o que aqui? Tentando provar para eles que eu sou o Messias? Nunca tente provar para as pessoas que você é quem você sabe que você é. Deixa que o tempo e a história se encarrega disso. Eu vivi uma experiência uns anos atrás, interessante, muito voltada com isso, de uma pessoa que me desprezou muito. E aí então, um ano depois, alguém me falou de mim para ela. Disse assim: rapaz, eu conheci uma pessoa assim abençoada, um profeta, um homem de Deus, e me colocou lá em cima, num lugar que nem é meu, né? As pessoas fazem isso quando gostam da gente, né? Gerou uma expectativa no coração daquele irmão. Eu quero conhecer esse ungido do Senhor. Eu quero conhecê-lo. Este homem santo. E aí marcou para a gente se encontrar. Quando chegou lá era eu, o mesmo que ele tinha desprezado um ano atrás. Quando ele chegou que ele me viu, a decepção estava no olhar, né? É ele. Mas a decepção estava alinhada a duas coisas. Primeiro, ele tinha uma imagem construída dentro dele em relação a mim. Eu era menos que ele na cabeça dele. Mas aquele irmão relatou milagres que viveu através da minha vida, que quando ele ouviu os milagres, ele queria o que aquele irmão recebeu. Mas até hoje ele nunca recebeu o que aquele irmão recebeu, não porque Deus não tem me dado graça para liberar, mas porque na cabeça daquela pessoa, eu sou menos que ele. E aí é onde entra a nossa falta de visão correta. Porque a gente acha que só quem pode nos abençoar é quem é maior que a gente. Mas está escrito, pastor, na Bíblia que o maior abençoa o menor. Não, mas está falando de Deus. Na relação eu e Deus, ele vai ser sempre o maior. Mas na relação eu-você, não existe ninguém que seja tão pobre que não possa dar algo. E não existe alguém que seja tão rico que não possa receber algo. Então quando eu olho para você com um olhar de desprezo, você não perde nada não. Pare com bobagem. Como diz na Bahia, desde bestagem. Se alguém me olha com um olhar de desprezo e rejeição, eu não perco nada não. Eu continuo sendo exatamente quem eu sou, da maneira certinha que Deus me fez para ser. Mas a pessoa deixa de receber um favor que poderia receber através da minha vida. Porque existe graças específicas divinas que foram entregues únicas. A Bíblia vai dizer que são coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, mas que Deus deu para a gente. Então, Jesus teve que lidar com a rejeição como homem de dores. A gente viu várias passagens aqui. Rejeitado pelos fariseus, rejeitado pelos irmãos, rejeitado em sua própria cidade. E isso impediu Jesus de viver o propósito de Deus para a vida dele? E glória a Deus que Jesus não parou por causa da rejeição. Então não pare por causa da rejeição, porque sua vida não afeta só você. Existem pessoas que precisam de você. E principalmente nesse tempo de crise, existem pessoas que precisam de você. Você vai ser a resposta da oração de muita gente. Muita gente. Outra dor que Jesus teve que enfrentar: a dor de perder alguém querido. Essa é uma dor que a gente, conversei essa semana com um irmão que perdeu a esposa agora, durante a pandemia, A esposa teve Covid, morreu a esposa e morreu o cunhado dele. E ele está no ciclo do luto, Quebradinho, dolorido. Tenho conversado com ele às vezes, quando dá tempo, A vida corrida às vezes não deixa sempre socorrer no momento da dor, Exatamente naquele momento, mas tenho orado. E ouvindo ele, orando por ele. Mas Jesus também perdeu pessoas queridas. Ele perdeu Lázaro, que a Bíblia vai dizer que era um amigo muito íntimo.
E é interessante porque é um dos poucos textos que diz que Jesus chorou. Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, ele chorou. Sabe o que isso significa? Que nós não podemos ignorar a dor do luto. Que nós não podemos achar que a nossa fé anula a nossa humanidade. Pelo contrário, a nossa fé equilibra a nossa humanidade. Amém? A nossa fé não anula. Eu me lembro que eu fui no velório, na primeira igreja onde eu entrei, onde eu me converti, né? E lá se fala muito de fé. Mas é uma fé assim, tão diferente, que você começa a achar que você é tipo um X-Men, sabe? De tanta fé que você tem. E eu me lembro que um pastor perdeu um filho. E todo mundo chegava para consolar ele no velório e disse: não, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Isso mesmo, ele era do Senhor. O Senhor recolheu, glória a Deus, aleluia. Não vou derramar uma lágrima por isso, porque está tudo dentro do propósito de Deus. Você sabe quais são as piores mentiras que existem? Não são o que os outros nos contam. São aquelas que a gente conta para nós mesmos. Essas são as piores mentiras que existem. É quando nós começamos a acreditar que ter fé é deixar de ser humano. Mas o homem mais forte emocionalmente que eu conheci na vida foi esse aqui, Jesus. E ele chorou. Esses dias que estamos vivendo são dias de muitas lágrimas. Não é à toa que o livro de Eclesiastes diz que há tempo de chorar e tempo de sorrir. Lendo Eclesiastes essa semana eu achei interessante, né? Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Eu falei, uau! Tá tudo na Bíblia, irmãos. Eu falei, tempo. Eu nunca tinha entendido assim, desse jeito que eu entendi essa semana. Tempo de abraçar. Porque o abraço é um dos maiores presentes que você pode dar para alguém, sabia? Um abraço de verdade tem o poder de curar. Quem aqui nunca teve, né, num momento de dor emocional tão grande que a única coisa que você queria era o quê? Um abraço. Um abraço bem dado, né? Daqueles quebra-costela, né, Luca? Já acordou? Daqui a pouco todo mundo da internet vai conhecer Luca, o dorminhoco. Ontem ele foi fazer o serviço na casa de uma aluna do habilidade emocional. Aí a aluna perguntou para mim assim depois no zap: esse aí é aquele menino que dorme no ruminando, né? Eu falei, ele mesmo. Desperta tu que dormes, levanta-te e Cristo te resplandecerá. Então, quem nunca desejou um abraço? Um abraço pode curar, mas lá Eclesiastes diz: há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E às vezes a gente não consegue entender que existe o tempo da dor, do choro. Tem que chorar, irmãos. Tem que chorar. As lágrimas na Bíblia têm um significado poderoso. Um deles, que eu acho que é um dos mais extraordinários, a Bíblia vai dizer que lágrima é semente. Que revelação tremenda, né? Salmo 126 vai dizer: quem semeia com lágrimas? Falando que lágrima é o quê? Semente. Quem semeia com lágrima, com júbilo, cegará. Então a dor de perder um ente querido, né? Talvez você está ouvindo essa mensagem agora pela internet, ou está ouvindo depois do dia que ela foi pregada, está vivendo um momento de perda de alguém que você ama. Chore, sinta a dor da perda.
Quanto tempo vai durar a dor? Não sei. Mas eu posso diminuir o tempo que ela dura. Primeiro, entendendo alguns conceitos que precisam ser entendidos. Um deles é que Deus nunca disse que seria para sempre. Quem desenvolveu a ideia do para sempre foi a gente. Mas mesmo não sendo para sempre, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Mesmo não sendo para sempre, pode ser eterno. Pode não ser para sempre aqui, mas pode ser uma eternidade juntos. Não, porque perdi, morreu. Dói, dói. 3 anos faz agora, dia 11 de julho, que meu pai morreu. 3 anos. Ainda dói, pastor? Nossa, gente, como dói. Agora, dia 5, era dia do aniversário dele. Lembrei, chorei, senti a dor. Não tão intensa como no dia da morte, mas retomei a vida e segui. Porque um dos erros maiores que cometemos é deixar a dor nos paralisar, a ponto de anularmos a nossa existência por causa da dor. Por isso que o homem de dores veio para estar conosco, para nos livrar, para sentar às vezes no nosso lado e dizer assim: eu sei o que é a dor, eu sei o que você está sentindo. Mas não só isso, né? João 11:35 fala, né, que Jesus chorou. Você está diante de uma grande prova? Quem está aqui diante de uma grande prova nesses dias? Todo mundo, irmãos. Levanta a mão quem está na prova. Aí lembra do irmão Lázaro: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É o melhor fazer, porque não adianta valorizar a prova, valoriza o Senhor. Ele também esteve em provação. Lucas 22, versículo 39 a 44, a provação de Jesus, né? Lá no Getsemane. Que teste, hein? Abandonado pelos amigos, por todo mundo, né? Lucas 22, 39 a 44. Vamos ler esse texto? Tem que correr, que já é 10 meio-dia, né? Saindo, foi para o lugar que costumava ir, nos Montes das Oliveiras, para orar, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Partou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Esse foi um momento de prova intenso na vida de Jesus. O quadro clínico dele foi tão forte que ele entrou em um estado que você só entra, clinicamente falando, se você estiver debaixo de um nível e um peso emocional tão alto que pode causar um derrame, porque o suor dele se converteu em gotas de sangue. Isso é que é prova, viu? Pressão. Mas ele estava lá, firme por mim e por você. Você se sente pobre e necessitado? Ele também foi assim em Lucas 9:58. Vamos ver? Lucas 9:58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Você tem passado por terríveis tentações? Ele também passou. Mateus 4, Lucas 4. Você se sente abandonado por Deus? Quem já se sentiu assim? Abandonado por Deus? Jesus também. Mateus 27, 46, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Essas são algumas coisas que aconteceram com ele, mas nós poderíamos listar uma lista imensa de dores que ele enfrentou. O homem de dores diz para aqueles que enfrentam dores nesses dias. Esse é o recado dele para você, para mim.
Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus se compadece de nós porque Ele sabe o que é sofrer. O Filho de Deus sofreu, Ele foi experimentado do sofrimento. Ele não somente se compadece, mas também nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Se Ele venceu, nós iremos sair triunfantes dessa, não por nossas forças, mas pela força dele em nós. O escritor de Hebreus foi bem claro quando escreveu em Hebreus 4, versículo 15 e 16: pois não temos nos céus um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de situação, porém sem pecar. Assim sendo, o que eu devo fazer nesses dias? O que eu devo fazer nos dias da pandemia, pastor Peixoto? Aproximemo-nos do trono da graça. Você sabia que é o único texto que chama o trono de Deus, o único texto em toda a Bíblia que chama o trono de Deus de trono da graça? E o que é graça? Favor imerecido. Mas não é só favor imerecido, graça também é aceitação, é ser aceito. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui é: não tenha medo de se aproximar do trono de Deus quando você estiver diante da dor, diante do sofrimento, seja ela qual for. Se aproxime diante do trono da graça com toda a confiança, porque você vai receber misericórdia e vai encontrar graça em um momento oportuno. Sabe o que está dizendo? Que existe um momento certo para buscar ajuda. Não é que Deus não vai me ajudar depois, mas quanto mais cedo eu busco ajuda, mais rápido eu recebo o favor. E nesses dias eu quero aconselhar você: vamos nos achegar ao trono da graça. Lá tem o homem de dores assentado. Você não vai levar nenhuma dor até Ele que Ele não tenha conhecimento. E sabe qual é a melhor notícia? Ele vai nos responder sempre, porque o seu amor dura para sempre. Apesar da referência no texto falar sobre tentação, podemos entender também como provação, pois a palavra no grego possui os dois significados. Jesus sabe o que é ser testado, provado. Ele sabe o que é sentir dor. Ele pode te ajudar a superar esta dor. O profeta Isaías tinha razão, realmente ele é o homem de dores, experimentado no sofrimento. E esse homem de dores ajudará muitas pessoas a enfrentarem as suas dores. Não tem ninguém nesses dias que possa nos ajudar mais que ele. Ele está no trono, e esse trono é o trono da graça. Ele tem a graça e a misericórdia para mim e para você. E não só isso, ele tem uma resposta exata para qualquer tipo de dor que você estiver enfrentando, seja ela qual for. Então que nesses dias nós possamos nos achegar ao trono da graça. A dor não vai te paralisar. A dor não vai sabotar a sua existência, o seu chamado, o seu propósito. A dor vai se tornar testemunho. Uma canção linda dos Arrais diz: torne meu sofrimento em testemunho. Quero profetizar sobre você, quero profetizar sobre quem está em casa, que independente do sofrimento que você estiver passando, Deus vai transformar o seu sofrimento em testemunho. Você crê nisso? Como Ele vai fazer? Não sei. Até porque, por que eu não sei como Ele vai fazer? Porque eu não me preocupo muito como Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Eu deixei de me preocupar com a maneira como Deus vai fazer há muito tempo. Aí depois, o pessoal do Palavra Antiga fez uma canção linda, linda demais, que diz que Ele nunca vem como a gente espera. Quando eu espero a chuva vir, Ele vem com a brisa suave. Espero o mar se abrir, Ele faz os meus pés andar sobre as águas. Ele gosta de nos surpreender. E aí Paulo vai dizer que Ele faz infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E para finalizar eu quero dizer: você não está só nessa não. Jesus está contigo. E Ele não é aquele ser espiritual sentado no trono, inacessível, que você não pode se achegar a Ele, não. Ele é o homem de dores.
Ele é a pessoa certa para esse tempo, a resposta certa para a nossa vida. E por isso que nossa esperança não pode deixar de existir. Porque não estamos confiando em carros, não estamos confiando em cavalos, não estamos confiando em políticos, estamos confiando nele, em Jesus. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a resposta, é dele que vem a cura. E se não vier a cura, é dele que vem a eternidade. É dele que vem. E com ele não existe derrotas. 2 Coríntios 2,14 diz: estamos triunfando em todas as circunstâncias por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos conduz sempre em vitória. Então não importa qual seja a sua condição, acredite, você pode sair dessa situação totalmente abençoado e renovado. Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia. Não sei qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, mas Ele pode trazer resposta imediata também à dor. Jesus, nós nos colocamos agora em oração na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra nessa manhã. Mais uma vez ela vem e nos encontra onde estamos e como estamos. Mas ela não nos deixa como estamos, ela nos coloca como o Senhor quer que estejamos. Por isso eu não sei em que condição essa pessoa vai receber essa palavra, mas eu quero te pedir nesse momento, que aonde ela está, que essa palavra possa alcançá-la, gerando no coração dela convicção da presença do Senhor, do quanto o Senhor pode mudar o destino dessa pessoa, do quanto o Senhor pode mudar essa situação. Não importa a dor que essa pessoa está vivendo, eu quero te pedir, entra nesse momento de dor agora, Pai, em nome de Jesus, e muda essa história, transforma esse sofrimento em testemunho, transforma essa dor em bálsamo para curar outras pessoas que virão na nossa vida com as mesmas dores que tivemos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora fazer com que seja silenciada toda voz maligna, toda voz de condenação, de dúvida, de medo, de rejeição, toda voz das trevas que tenta agravar o quadro que essa pessoa está enfrentando espiritualmente, emocionalmente na sua vida, toda voz das trevas que vem, seja cancelada em nome de Jesus agora. Satanás, você não tem direito de tocar na mente dessa pessoa. Seja silenciada a voz da acusação, do medo, da depressão. Seja silenciada agora a voz da angústia, a voz que traz condenação, seja agora silenciada em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, se revele a nós nesses dias. A Tua palavra diz que o Senhor tem o Teu caminho no meio da tormenta. Então se revele aos Teus filhos, se revele a pessoas que ainda não Te conhecem, se revele, Jesus, porque o Senhor está vivo, e nós cremos nisso. Por isso que nós te pedimos, Pai, que a Tua presença se revele nesses dias. Levanta os caídos, restaura os feridos, cura os enfermos, porque Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, e Tu serás o mesmo eternamente. Nós liberamos a Tua palavra sobre as famílias, sobre as casas, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não está conseguindo desligar, não é? Tem que tirar daí então, depois ajeita na edição, né? Bendito seja o Senhor, amém? Tem uma canção que eu quero tocar agora no momento da oferta. A resposta, já está aí pronta aí? Solta aí, vamos ouvir essa música, está sendo a trilha sonora da minha pandemia.